Oi, pessoal, vamos dar início à apresentação do seminário de Rede Sem Fio da disciplina de Rede de Computadores. Apresentaremos as seções 6.3 e 6.4 do livro do Kuroz, começando pela 6.3, que aborda o padrão 3E802.11, mais conhecido como Wi-Fi, que é uma das tecnologias mais importantes de rede de acesso na internet atualmente. Nesta sessão também apresentaremos a arquitetura das lãs Wi-Fi, a estrutura do quadro, o protocolo de acesso ao meio utilizado pelo padrão. Além disso, como ocorre a interconexão de lãs Wi-Fi com lãs Ethernet cabeadas. Bem, existe uma família do padrão 802.11 e nela está o padrão B, o A e o G. Mas também existem alguns mecanismos de modo duplo, como o AG, e até de modo triplo, como o ABG. Como podemos ver aqui na tabela, esses padrões possuem algumas diferenças na camada física. O padrão B tem uma taxa de dados de até 11 megabits por segundo e opera numa faixa de frequência de 2.4 a 2.45 GHz, competido aí por espectro com fornos micro-ondas e telefones que operam nessa mesma faixa de frequência. Já o padrão A consegue transmitir até 54 megabits por segundo, porém ele opera numa faixa de frequência bem mais alta e, como consequência, a distância de transmissão desse tipo de rede são bem mais curtas e elas sofrem mais com a propagação multivias. Temos também o padrão G, que opera na mesma faixa de frequência do padrão B, porém com as taxas de transmissão do padrão A, o que permite que os usuários desse tipo de rede tenham o melhor dos dois padrões anteriores. O bloco fundamental da arquitetura Wi-Fi é o Basic Service Set, que é composto por uma ou mais estações sem fio. Aqui a imagem ao lado apresenta os principais componentes da arquitetura e também mostra um AP em cada um dos BSS se conectando com um dispositivo de interconexão e este, por sua vez, os conectando à internet. E a imagem mais abaixo apresenta que estações sem fio podem se agrupar e formar uma rede ad hoc, que é uma rede sem controle central e sem conexão com o mundo exterior, ou seja, sem conexão com a internet. Nesse caso, a rede é formada por estações móveis que estão próximas umas das outras e tem a necessidade de se comunicar ou trocar informações. Já as redes que possuem o AP são chamadas de redes de infraestrutura, onde a infraestrutura significa o AP junto com a infraestrutura Ethernet cabeada que o conecta ao roteador. É importante ressaltar aqui que, atualmente, os APs normalmente são integrados a um roteador em redes residenciais. Então, eles são responsáveis por conectar essa rede residencial à internet. E ao instalar um AP, o administrador da rede deve designar ele um identificador, que é chamado de SSID, e um número de canal. Os canais livres apresentam no contexto do 802.11b, que divide seu espectro de 2.4 a 2.45 GHz em 11 canais em diferentes frequências, como mostra aqui a imagem. Considerando isso, vamos imaginar uma situação interessante e que é bem comum, uma selva de Wi-Fi, ou seja, uma localização na qual uma estação sem fio recebe um sinal de 2 ou mais APs. Agora suponha que você entra nessa selva de Wi-Fi com seu dispositivo móvel em busca de acesso à internet sem fio. Para conseguir o acesso à internet, sua estação terá de se associar a exatamente uma das sub-redes, ou seja, um dos APs. Onde associar significa que a estação sem fio cria um fio virtual entre ela mesma e o AP. De modo específico, só o AP associado enviará quadros de dados à sua estação sem fio,
e esta enviará quadros de dados à internet apenas por meio do AP associado. E uma questão importante nessa situação é como a sua estação sem fio sabe quais APs estão dentro da selva, ou seja, quais APs estão em torno dela. Bem, ela pode utilizar dois métodos. O primeiro é a varredura passiva, onde os APs vão ficar enviando quadros de sinalização periodicamente, e o host vai ficar varrendo aqueles 11 canais apresentados em busca desses quadros de sinalização. E dessa forma ele toma conhecimento dos APs disponíveis para ele. E então ele vai selecionar um desses APs para se associar, enviando um quadro de solicitação de associação, e o AP vai enviar um quadro de resposta a esse pedido, a essa solicitação. O outro método é a varredura ativa, onde o host vai enviar quadros de solicitação, e os APs que escutarem esses quadros vão enviar um quadro de resposta de investigação. E como ocorreu na varredura passiva, o host então vai tomar conhecimento dos APs disponíveis para ele. Ele pode então selecionar um, enviando um quadro de solicitação de associação, e por fim o AP envia um quadro de resposta de associação. O padrão UTSI 2.11 não especifica um algoritmo para selecionar com quais dos APIs disponíveis se associar. Esse algoritmo é de responsabilidade dos projetistas do firmware e do software do padrão implementado no host sem fio. Além disso, para criar uma associação com determinada AP, a estação sem fio talvez tenha que se autenticar perante o AP. No caso, o Wi-Fi dispõe de várias alternativas para autenticação e acesso. Uma abordagem utilizada por muitas empresas é permitir o acesso a uma rede sem fio com base no endereço MAC de uma estação. Outros utilizam usuário e senha para permitir o acesso. Bem, existem diversas formas. O livro recomenda a seção 8.8 para quem quiser entender mais sobre os aspectos de segurança da família de protocolos do 3.11. Então, dando continuidade à apresentação do seminário, eu vou falar um pouco sobre acesso múltiplo. Uma vez que as estações sem fios estão conectadas a um ponto de acesso, isso significa que elas podem tanto enviar quanto receber quadros de dados. Só que o que pode acontecer? Duas ou mais estações podem acabar enviando seus quadros ao mesmo tempo, o que geraria colisões na rede. Então, para evitar esse tipo de problema, o protocolo MAC 802.11 é bem inspirado no que acontecia no Ethernet, que usava o algoritmo CSMA. Só que, diferentemente do que acontecia no Ethernet, que era usado o CSMA-CD, com CD significando detecção de colisão, aqui é usado o CSMA-CA, que o CA significa prevenção de colisão. Ela não chega a ser detectada, ela é simplesmente evitada. No Ethernet, havia a transmissão do quadro, e se porventura houvesse o nó que estava transmitindo escutasse qualquer coisa no canal, a transmissão era encerrada, até que era guardado futuramente uma nova oportunidade para tentar transmitir o quadro novamente. Aqui isso não ocorre, a colisão é evitada. E por que no protocolo MAC 802.11 não há essa detecção de colisão? Primeiramente porque aqui, por estar se tratando de rede sem fio, de Wi-Fi, tem uma dificuldade para receber ao mesmo tempo que se transmite, devido a uma potência de sinal fraca. Porque aqui, à medida que o sinal se propaga pelo ambiente, ele vai ficando cada vez mais fraco. Então, para se construir um hardware que transmita a uma potência de sinal boa, ao mesmo tempo que receba bem o sinal de outras estações, seria algo bem custoso. Então, esse é um dos motivos para que não haja detecção de colisão, essa potência de sinal fraca que chega até as estações, que é um problema conhecido como desvanecimento, que pode ser visto
nessa ilustração aqui, ó. Por exemplo, a gente tem uma estação A, uma estação B e uma estação C. Essa estação A tem uma potência de sinal que para estação C, ó, essa potência vai diminuindo bastante até que C possivelmente não tome conhecimento de A. Ao mesmo tempo que a potência de sinal de C vai diminuindo para A, até que C não tome conhecimento de A. Então, o que pode acontecer? A pode enviar um pacote para B, ao mesmo tempo que C envia para B. E como um não toma conhecimento um do outro, pode haver uma colisão. E dando continuidade aqui, mesmo que pudesse ser construído um hardware mais adequado para se detectar colisões, mesmo assim não seria possível detectar todas elas. Por conta desse problema do desvanecimento que eu acabei de citar, o sinal vai ficando cada vez mais fraco, e também por conta do problema do terminal oculto, que pode ser visto nessa ilustração. O problema de terminal oculto, ele se dá por alguma barreira física no ambiente. Pode ser uma montanha, como aqui na ilustração, pode ser um prédio ou qualquer obstáculo físico. Aqui no caso, A não toma conhecimento de C e C não toma conhecimento de A por conta desse obstáculo físico. Então pode acontecer de os dois simultaneamente enviarem um quadro para a estação B e isso ocasionar uma colisão, porque um não tomou conhecimento do outro. Então essas são basicamente as razões de o protocolo MAC 802.11 não detectar colisões. Problemas na potência de sinal e problemas que, no caso, não seria possível detectar todo tipo de colisão, por conta do problema do terminal oculto e por conta do problema do desvanecimento. Falando agora sobre o algoritmo CSMA-CA, vamos falar primeiro do ponto de vista da estação transmissora. Se o canal estiver ocioso após DIPS, período de tempo DIPS significando espaçamento interquadros distribuído, então vai haver a transmissão do quadro, lembrando, sem detecção de colisão. Então vai haver a estação de origem, vai esperar o período de tempo DIPS, se estiver ocioso, vai enviar os dados. Agora vamos supor que o canal está ocupado. O que vai acontecer? Vai ser iniciado um tempo aleatório de recuo, que é o período de back-off. O que é esse período de back-off? É um período de tempo no qual a estação transmissora vai esperar que durante esse período o canal esteja ocioso. Vai haver uma contagem regressiva a partir desse valor que foi escolhido aleatoriamente, e se durante todo esse período de contagem regressiva o canal permanecer ocioso, ao final, ao expirar esse tempo, ele vai tentar, essa estação de origem vai tentar enviar o quadro novamente. Caso não receba um reconhecimento da estação de destino, caso não haja esse retorno com o MAC, vai ser escolhido, vai ser calculado um novo intervalo de tempo para iniciar esse tempo aleatório de recuo, e ele vai esperar de novo, a estação transmissora vai esperar de novo um período aleatório, vai ter essa contagem regressiva, esperando que o canal esteja ocioso durante todo esse período aleatório, para que a estação transmissora tente enviar o quadro novamente. O que acontece? Há um aumento desse intervalo, após uma falha, após não receber um reconhecimento, porque talvez aquele intervalo inicial, de onde foi escolhido aleatoriamente o período de tempo, não tenha sido suficiente para evitar uma colisão. Então, é aumentado esse intervalo de tempo, visando evitar colisões futuras. Agora, esperando que haja uma transmissão bem sucedida. Caso continue não havendo uma transmissão bem sucedida, caso ainda não haja retorno com o MAC, esse intervalo vai se aumentando, até que, escolhido por variável no algoritmo, após N tentativas,
o pacote seja descartado e não haja mais transmissão. Ele aumentou, não foi suficiente, então o pacote é descartado, não há transmissão. Agora, do ponto de vista da estação receptora, o que acontece? Se o quadro for realmente recebido, após um período de tempo CIFS, CIFS significando espaçamento curto interquadros, após esse período CIF, é enviado um AQ, um reconhecimento para a estação de origem. Esse AQ é necessário devido ao problema do terminal oculto. É preciso que a estação de origem saiba se o pacote foi enviado com sucesso, né? Porque por conta de barreiras físicas, obstáculos físicos, né? Pode ser que haja algum problema na transmissão desse pacote. Então é importante que haja um AQ. Ainda falando sobre os mecanismos de prevenção de colisões que tem no protocolo MIC 802.11, é possível que a estação transmissora reserve o canal, ao invés de disputar aleatoriamente. Isso evita a colisão de quadros longos. O que acontece? Ao invés de enviar os quadros longos para o ponto de acesso, são enviados quadros de controle bem curtos, que são os RTS, que significam como uma solicitação de envio. Então, ao invés de enviar o quadro longo de primeira, é enviado um pedido para o ponto de acesso, um pedido de alocação de período de tempo. Seria um período de tempo em que não seria necessário disputar o meio, né, o canal, com outras estações. Então, como resposta a esse RTS que pode ser enviado para uma estação transmissora, o ponto de acesso envia em broadcast um quadro de controle de CTS, que poderia ser traduzido como um pronto para envio. Esse quadro, que também é curto, ele é enviado em broadcast para a rede toda e significa para a estação transmissora que ela pode enviar seu quadro de dados. E significa para as outras estações que não fizeram a solicitação de envio que o canal está ocupado e que elas não devem, naquele período de tempo, enviar quadros para o ponto de acesso. Qual é a vantagem de se fazer isso? A ideia aqui é evitar a colisão dos quadros longos. Fazendo dessa maneira, o que pode acontecer é a colisão entre RTS de estações distintas. Só que como esses RTS são quadros curtos, o período de tempo perdido por conta da colisão vai ser reduzido. É bem mais vantajoso, digamos assim, uma colisão de quadros de controle curtos do que quadros longos de dados. Então, fazendo isso, é possível evitar a colisão de quadros de dados, usando esses pequenos pacotes de reserva. Então, a transmissora envia um quadro de controle RTS curto para o ponto de acesso usando CSMA. Os RTS podem colidir um com o outro, mas como esses quadros são curtos, o desperdício de tempo seria menor. O ponto de acesso transmite em broadcast o quadro de controle de CTS em resposta ao RTS. Esse CTS é ouvido por todos os nós. Então, a transmissora vai poder enviar seu quadro de dados e as outras estações vão adiar suas transmissões, para que a estação que fez a solicitação de envio possa enviar sem a possibilidade de colisão. A ilustração do que eu acabei de explicar. Então, a origem vai esperar um período de tempo DIPS e vai enviar um quadro RTS para o ponto de acesso. O ponto de acesso, após um período de tempo CIPS, vai transmitir em broadcast um CTS, tanto para a estação que enviou o RTS, quanto para as outras estações. Para o RTS, vai servir para ele enviar os seus dados e para as outras estações para adiar o acesso ao meio, porque esse cara aqui alocou aquele período de tempo. Uma vez que todos os dados são enviados, o ponto de acesso após um período de tempo CIPS vai enviar um AQ. Esse AQ vai funcionar
para a origem só como um reconhecimento mesmo, o pacote foi recebido com sucesso. E para as outras estações significa que não precisa mais adiar a transmissão. Agora eles podem disputar o meio usando o CSMA novamente, porque o período alocado por esse cara aqui já acabou. Olá, gente. Eu continuando o nosso seminário sobre rede sem fio, vou falar um pouquinho sobre o quadro I3E802.11. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos duas sequências, primeiro com o quadro e segundo o detalhamento do campo de controle. Nós temos algumas seções, como por exemplo no quadro, que é o nosso primeiro, nós temos o controle de quadro, duração, temos 4 tipos de endereço, temos um controle de sequência, uma carga útil e um CRC. E no segundo, que é o detalhamento do campo de controle do quadro, a gente tem a versão do protocolo, o tipo, o subtipo, as questões do AP, mais fragmentação, nova tentativa, gerenciamento de energia, mais dados, o app e reservado. A gente vai detalhar eles posteriormente, tá bom? Mas a priori a gente já explica que esses númerozinhos que estão em cima desses quadros, eles representam os comprimentos dos campos em bytes. E já no quadro de baixo, que é o subcampo, o nosso campo de controle, eles já são os comprimentos também que são representados em bits. Então tem essa diferença, o primeiro é em bytes e o segundo é em bit. Aqui no primeiro, que é o quadro, se vocês olharem, vocês vão perceber que tem carga útil, que está até com um azulzinho mais diferente aqui, e o CRC, que são duas seções. Quais são essas seções? No centro do quadro, digamos assim, na parte mais importante, entre aspas, a gente poderia dizer, consiste tipicamente em um datagrama IP. Então é um datagrama, um pacote ARP que tem lá dentro. O comprimento permitido, embora seja de 2.312 bytes, ele chega a ser menor que 1.500, ok? Contendo um datagrama IP e um pacote ARP. E semelhantemente com o quadro Ethernet, como eu já falei no começo, é um pouco semelhante, o quadro 802.11 ele inclui uma verificação de redundância cíclica, que é o nosso famoso CRC, que é esse último itemzinho aqui do quadro que a gente viu. No caso, o CRC ele tem a capacidade de detectar erros nos bits do quadro recebido. Como a gente já viu, os erros de bits eles são muito comuns em redes LAN sem fio, mais em LAN sem fios do que em redes cabeadas. Então, nesse caso, o CRC se torna ainda mais útil para esse nosso caso. Campos de endereço, a gente viu que ele tem 4 campos de endereço, certo? Que já foge um pouquinho. Às vezes as pessoas se perguntam por que ele tem 4. Então, a diferença mais marcante no caso, no quadro 802.11, é justamente essa de ele ter 4 campos de endereço. Cada um deles contém um endereço MAC de 6 bytes, por exemplo. Mas aí você se pergunta, mas por que eu tenho que ter 4 campos de endereço? Então, um campo de origem MAC e um campo de destino MAC não seriam suficientes, no caso como a gente está na Ethernet, não seria suficiente só eles. A questão é que, como 3 campos eles são necessários para finalidades de interconexão em rede, especificamente para a gente mover um datagrama, no caso de uma camada de enlace, para uma estação sem fio, passando por um AP até o interface de roteador, a gente vai precisar de 4 endereços, de 3 endereços no caso. O quarto campo ele é usado quando os APs são encaminhados de uns aos outros em modo ad hoc. Nesse caso, como a gente está considerando apenas as redes de infraestrutura, a gente vai concentrar nossa atenção nos 3 primeiros campos de endereço, que já são esses que vocês conhecem, endereço 1, endereço 2 e endereço 3. E o padrão do nosso quadro 802.11, ele também define campos da seguinte maneira. Endereço 2 é o endereço MAC da estação, que no caso ele transmite o quadro. Dessa maneira, uma estação sem fio, por exemplo, ela pode transmitir um quadro. O endereço MAC daquela estação vai ser inserido no campo de endereço 2. E de modo semelhante, se um app, por exemplo, transmitir o quadro, o endereço MAC do app vai ser inserido no campo 2. Outra consideração é que o endereço 1, no caso, ele é o endereço MAC da estação sem fio, e ele deve receber o quadro. Então sempre lembrem disso, ele recebe o quadro.
E assim, nesse caso, se uma estação móvel sem fio, por exemplo, ela transmitir um quadro, o endereço 1 vai conter o endereço MAC do AP de destino. De maneira análoga, se a gente fazer uma semelhança com os outros endereços, se um AP, por exemplo, ele transmitir um quadro, o endereço 1 conterá o endereço MAC da estação de fio sem destino. E a nossa terceira consideração é que para a gente entender o endereço 3, que é o caso agora o terceiro, antes do controle de sequência, a gente tem que lembrar que o BSS, que é aquele que consiste na AP nas estações sem fio, eles fazem parte de uma subrede. Nesse caso, se conectam com outras subredes por meio de alguma interface de roteador, por exemplo, mas não necessariamente. E o endereço 3 também contém o endereço do MAC da interface desse respectivo roteador que vai fazer essa conexão, ok? Então, nesse contexto de endereço 3, de finalidade de endereço 3, a gente pode examinar, por exemplo, um modelo aqui. A gente tem um modelo, mobilidade na subrede, e a gente pode examinar esse exemplo de interconexão de rede nesse contexto, nessa figura que vocês estão vendo. Nessa figura a gente tem dois APs, cada um é responsável por certo número de estações sem fio. Cada AP tem uma conexão direta com um roteador que, por sua vez, ele vai se ligar com a internet global, ok? E sempre que, no caso, a gente tem que ter em mente que um AP é um dispositivo de camada de enlace. Então, no caso, sendo um dispositivo de camada de enlace, ele não, digamos, fala IP. Ele não se comunica, no caso, como uma fala, mas ele entende os endereços IP. Agora a gente vai considerar um datagrama, por exemplo, com a interface de roteador R1 para a estação sem fio do hospedeiro até das subredes nas quais esse roteador está conectado. Por exemplo, o roteador que conhece o endereço IP de H1, por exemplo, pelo endereço de destino de datagrama, utiliza uma ARP para determinar o endereço MAC do H1, exatamente como aconteceria se em uma LAN Ethernet comum, por exemplo. E após obter o endereço, a interface do roteador vai encapsular o datagrama em um quadro Ethernet, por exemplo. O campo de endereço de origem desse quadro vai conter o endereço MAC de R1 e o campo de endereço de destino também vai conter o MAC de H1. Quando o quadro Ethernet, por exemplo, ele chega no AP, ele vai ser convertido em Internet 802.3 para um quadro de 802.11, que é o nosso atual, antes de ser transmitido para o canal sem fio. O AP, nesse caso, ele vai preencher o endereço 1 e o endereço 2 com o endereço MAC de H1 e o seu próprio endereço MAC, por exemplo, da maneira que ele já vem descrito quando ele chega lá. E para o endereço 3, o AP vai inserir um endereço de roteador que enviou o datagrama para a subrede. Nesse caso, considerando o que acontece com a estação sem fio H1, por exemplo, respondendo à movimentação do datagrama de H1 para R1, digamos assim, H1 cria um quadro de 802.1, digamos assim, e esse quadro ele vai ser preenchido com os endereços de 1 e 2, nos endereços do MAC AP e com o endereço do H1, ok? Então, para a gente ampliar a faixa física de uma LAN, falando agora sobre modalidade na mesma subrede, sem fio, empresas e universidades elas frequentemente distribuem vários BSS dentro da mesma subrede IP. Isso, no caso, levanta uma questão de mobilidade entre os BSS, como estações sem fio passam imperceptivelmente de um BSS para outro, enquanto elas mantêm sessões TCP em curso. Seria uma pergunta. Então, no caso, a gente vai examinar um exemplo específico de mobilidade entre BSS na mesma subrede. A figura 6.15, que é essa figura aqui que foi extraída do livro do Kuroshi, como vocês podem ver. A gente tem aqui BSS1, BSS2. Ela mostra, no caso, dois BSS interconectados e um hospedeiro. O H1, que é o que se move entre o BSS1 e o BSS2. Nesse exemplo, o dispositivo de interconexão entre os dois BSS não chega a ser um roteador, não exatamente. Todas essas estações, no caso, os dois BSS, incluindo os APs, por exemplo, eles pertencem a uma mesma subrede IP. Nesse caso, quando o H1 se move de BSS1 para BSS2, ele pode manter seu H1, no caso seu endereço IP, e todas as suas conexões TCP em curso.
Se o dispositivo de interconexão, no caso, se ele for um roteador, como eu falei, não necessariamente ele deve ser um roteador, mas se ele for um roteador, então nesse caso ele seria rompido, como a consequência seria finalizada qualquer conexão TCP em curso em H1. Então a gente vai ver um pouquinho disso mais na frente ao longo do seminário. Isso, no caso, resolve o problema de transferência de ponto de vista do hospedeiro e do AP. Mas aí você se pergunta, e quanto ao comutador? Como seria possível, no caso, saber que o hospedeiro se locomoveu de um AP a outro? Talvez, no caso, você esteja se perguntando isso, e nesse exemplo que a gente viu, a gente já vê que essa característica de autoaprendizagem, ela funciona bem para movimentações ocasionais. No caso, por exemplo, quando um profissional é transferido de um departamento para outro, por exemplo, nesse caso os comutadores eles não são projetados para suportar usuários com um alto grau de mobilidade. Quem quiser manter, por exemplo, conexões TCP enquanto movimentam os BSS ao mesmo tempo, para avaliar esse problema a gente tem que levar em conta a movimentação, o registro que tem no comutador na tabela, no caso, e o repasse que é vinculado ao endereço MAC de H1. Cerca dos recursos avançados no padrão 802.11, nós temos a adaptação da taxa 802.11, que nada mais é do que uma capacidade de adaptação da taxa através de investigações das características atuais ou recentes do canal. E como funciona essa adaptação? O nó envia 2 quadros seguidos e sem recebimento de confirmação, que no caso significa que há erros de bit no canal. E então ocorre o downgrade da taxa de transmissão, que é quando ela cai para uma taxa abaixo da taxa atual. E no caso do nó enviar 10 quadros seguidos e com recebimento de confirmação destes, ou então quando o término da contagem de um temporizador, que é iniciado assim que ocorre o primeiro downgrade da taxa, ocorre o upgrade da taxa de transmissão, que é quando ele vai para uma taxa acima da taxa atual. E isso é análogo a uma criança pedindo doces aos pais, que no caso ela vai pedindo doces, pedindo, até que o momento que o pai diz chega. Então é cessado esses doces da criança e ela espera um momento oportuno para pedir novamente. O recurso de gerenciamento de energia permite que os nós reduzam o tempo de suas funções, de percepção, transmissão, recebimento e de outros circuitos que fazem o sistema funcionar. E como funciona o gerenciamento de energia? O nó indica ao AP que entrará no modo de dormir, ajustando o bit de gerenciamento de energia no cabeçalho do quadro, né, para 1. E o temporizador é ativado no nó para acordar antes de um AP dar seus quadros de sinalização. E esse envio ocorre a cada 100 milissegundos. E assim que o AP fica sabendo que o nó vai dormir, o AP não enviará os quadros que são destinados para aquele nó e os armazena no buffer até a transmissão posterior. E o nó acordará após o AP enviar um quadro de sinalização contendo uma relação de nós que possuam quadros armazenados. E esse wake up, assim, podemos dizer, leva em torno de 250 microsegundos. E se não houver mais quadros mantidos no buffer, o nó pode voltar a dormir. O padrão Wi-Fi 802.11 é voltado para a comunicação entre aparelhos separados por até 100 metros. E, no entanto, existe a necessidade de prover uma comunicação entre aparelhos a curta distância de forma mais barata. E existe o padrão Bluetooth, que opera no padrão 802.15.1, que opera uma curta faixa, baixa potência e baixo custo. E interconecta notebooks, smartphones, dispositivos periféricos. O Bluetooth opera na faixa de rádio não licenciada de 2,4 GHz no modo TDM, que é fixação por divisão de tempo. E esses intervalos de tempo são de 625 microsegundos. O Bluetooth são redes ad hoc, ou seja, não precisam de infraestrutura de rede. São localizados em uma picorrede, que é uma rede pequena de até 8 dispositivos ativos, onde um dos nós é designado como nó mestre e os demais nós escravos. Onde os nós escravos
ele solicita permissão para enviar dados, sendo que o mestre ele concede a solicitação para envio. Com o surgimento e avanço da internet das coisas, vários aparelhos utilizam sensores de proximidade, temperatura, iluminação, dispositivos de segurança, que trabalham com menos potência, utilizam menor taxa de dados e menor ciclo de trabalho do Bluetooth. O Zigbee é definido para trabalhar em taxas de canal de 20, 40, 100 e 250 kilobits por segundo. E eles podem ser de dois tipos. Dispositivos de função reduzida, semelhante aos nós escravos no Bluetooth, e os dispositivos de função completa, que se assemelham aos nós mestres do Bluetooth. Além disso, podem ser configurados em uma rede de malha, na qual eles direcionam dados entre si. Bem, vamos falar sobre acesso celular à internet. Para começar, a gente vai falar sobre a arquitetura das redes celulares, os componentes da arquitetura na rede celular. Na arquitetura, o padrão mais utilizado é o GSM, que foi um padrão europeu desenvolvido na década de 80 por causa da necessidade de um sistema digital para substituir os sistemas analógicos da época. Essa arquitetura é subdividida em duas camadas, o núcleo da rede e o Base Station System, no caso a BSS. Mas primeiro vamos explicar o que é o termo celular. Ele refere-se ao fato de que uma área geográfica é dividida em várias áreas de cobertura geográficas conhecidas como células, ilustradas como hexágonos nas figuras do slide. Assim como qualquer outro padrão ou protocolo, o GSM possui sua nomenclatura específica. Vamos falar sobre alguns deles. Para começar, vamos falar da BSS, que é a camada que cuida do acesso do usuário à rede. É através dessa camada que o usuário se conecta para poder realizar a comutação de voz ou dados. Os nós que compõem a BSS são responsáveis pela conectividade entre a central e o terminal móvel. São eles o Base Transceiver Station, a BTS, e o Base Station Controller, que é a BSC. Cada célula dessa área que falei anteriormente contém uma estação base de transceptor, o BTS, que transmite e recebe sinais de estações móveis dentro de sua célula. A área de cobertura de uma célula depende de muitos fatores, incluindo potência da BTS, potência de transmissão de transmissão de aparelhos do usuário, obstáculos na célula, como prédios, e alturas de antenas da estação base. Embora a figura à esquerda mostra cada célula como uma BTS posicionada no seu meio, hoje muitos sistemas posicionam a BTS em pontos de intersecção de 3 células, de modo que uma única BTS com antenas direcionais possa atender a 3 células, mas em resumo, a função da BTS é prover a conexão de rádio para a estação móvel, no caso celular, e ela é composta basicamente de rádios, transmissores, receptores TRX, processador de sinal, equipamentos de controle, antena e feeder cables. A BSC, como seu próprio nome diz, é a controladora das BTS. Ela normalmente pode prestar serviço a dezenas de estação base do transceptor, e a sua função é alocar um canal para a duração da chamada, monitorar as chamadas visando qualidade e potência transmitida pela BTS e garantir o handover de outra célula quando requerido. Agora vamos falar da MSC, que faz parte da camada Switching System. Essa camada é composta pela Home Location Register, que é a base de dados dos assinantes na rede, Authentication Center, que é o nó da rede que cuida da segurança para os assinantes, e o registro de identidade de equipamento, que no caso é responsável pelo e-mail, que é o número de série do celular. E finalmente a MSC, que ela é responsável por encaminhar e comutar as chamadas e mensagens de cada estação móvel, e equipamento de rede desempenha um papel central na contabilidade e autorização do usuário. Por exemplo, determinar se um usuário tem permissão para se conectar à rede celular.
Ela provê conexão entre os assinantes da rede e conexão da rede GSM com a rede PSTN, no caso a rede fixa. Ela coordena os processos de location, update e handover na rede, gerencia os recursos de rádio e gerencia a informação de bilhetagem. A MSC é uma controladora de PS6. Isso faz com que ela seja o centro da rede GSM. Ela recebe todas as informações da rede e assim todas as chamadas e mensagens originadas vão para a MSC para serem comutadas aos destinos correspondentes. Para falar sobre a arquitetura de rede, de redes móveis, também devemos falar sobre as técnicas de acesso múltiplo. Existem muitas técnicas, mas vamos focar mais na FDM, FDMA, TDMA e CDMA. A FDMA e TDMA a gente já viu no capítulo 1, falamos sobre FDM e TDM no capítulo 1, vimos em aula. E a CDMA eu não vou focar muito por causa que ela é tópico de outro grupo. Assim eles vão falar, então eles podem explicar com mais detalhes. Na FDMA, nesse tipo de acesso múltiplo, atribuímos a cada sinal um tipo diferente de faixa de frequência. Assim, qualquer dois sinais não devem ter o mesmo tipo de frequência. Portanto, não haverá qualquer interferência entre eles, mesmo se enviarmos esses sinais em um canal. Um exemplo perfeito dessa técnica é os canais de rádio. Agora no TDMA, como o próprio nome sugere, o TDMA é um acesso baseado no tempo. Aqui damos um certo prazo para cada canal. Dentro desse prazo, o canal pode acessar toda a largura de banda do espectro. Em intervalo de tempo, apenas um usuário transmite ou recebe, vários usuários compartilham um único canal de frequência. A transmissão não é contínua, o consumo de energia é menor do que o FDMA, a sincronização é necessária. Na técnica CDMA, um código único é atribuído a cada canal para distinguir um do outro. Um exemplo perfeito desse tipo de acesso múltiplo é o sistema celular. Podemos ver que nenhum número de celular de duas pessoas combinam entre si, embora sejam o mesmo serviço móvel que fornece aos clientes da empresa usando a mesma largura de banda. No processo CDMA, fazemos a decodificação do produto interno da sequência do sinal codificado e de shipping. Portanto, matematicamente pode ser escrito como está no slide, os dados originais por sequência de shipping. A vantagem básica desse tipo de acesso múltiplo é que ele permite que todos os usuários coexistam e usem toda a largura de banda ao mesmo tempo. Vamos falar também sobre a técnica FDMA-TDMA combinado, que é como o GSM utiliza, o padrão GSM utiliza. O canal é dividido em uma série de subbandas de frequência. Dentro de cada subbanda, o tempo é dividido em quadros e intervalos. Desse modo, para um sistema combinado FDM-TDM, se o canal for dividido em F subbandas e o tempo em T intervalos, então o canal poderá suportar F vezes T chamadas simultâneas. Quando as pessoas falam sobre tecnologia celular, em geral classificam como pertencendo a uma das diversas gerações. As primeiras gerações foram em ciência projetadas para o tráfego de voz. Como podemos ver, a primeira geração e a segunda geração, apesar da primeira geração ser analógica, a segunda digital, as duas foram integralmente feitas para voz. Os sistemas da primeira geração eram sistemas FDMA analógicos, desenvolvidos especialmente para comunicação apenas por voz. Alguns padrões que utilizavam da primeira geração era o NMT, que é o Nordic Mobile Telephone, que eram utilizados nos países nórdicos, Suíça, Holanda, Europa Oriental e Rússia. Também tinha o AMPS, que é o AMPS, que é o Advanced Mobile Phone System, que era utilizado na América do Norte e na Austrália.
e entre outros. Vários países tinham seus padrões e alguns adotavam, sei lá, o padrão de outro lugar e tal, mas existiam vários padrões nessa época. Nessa mesma época, os Estados Unidos necessitavam de maior capacidade, enquanto o problema na Europa era uniformizar os sistemas para o mercado comum, como eu falei anteriormente no início da apresentação, que eles precisavam unificar isso por causa do mercado e também por causa do sistema da primeira geração, que era analógico. Assim, os Estados Unidos criaram alguns padrões, que no caso era o I-135, o I-95 e o I-56, salvo engano. E na Europa surgiu o GSM, que se tornou o principal representante da segunda geração. O padrão I-136 foi a evolução do antes da primeira geração, e ele utiliza o TDM na sua arquitetura, o TDMA. A tecnologia GSM ela foi dividida em três grandes fases, onde cada novo serviço acaba por criar uma nova geração. Na primeira geração, ela teve a sua geração que foi exclusivamente por voz, que ela era responsável por telefonia, chamadas de emergência, SMS, no caso, mensagens curtas, ponto a ponto, dados síncronos e assíncronos e transmissões de pacotes assíncronos. Na segunda fase, ela teve como destaque as mensagens de texto, no caso, serviços de e-mail, voz a meia taxa, que no caso eles ampliavam o número de usuários, abrindo mão de uma certa parcela da qualidade de voz. Eles também tiveram melhorias no SMS, teve os serviços de dados como informações sobre tempo, clima, esportes, entre outros. Ela também teve transmissão síncrona e dedicada de pacotes. Teve alguns serviços adicionais, como identificador de chamada restrita e teleconferência. E já na fase 3 tivemos a introdução do transmissões de dados. Ela introduziu o serviço de dados por pacotes em altas taxas de transmissão, no caso o GPRS, que vamos falar posteriormente. O padrão IS-95 foi o primeiro padrão digital baseado em CDMA e teve como pioneiro a empresa Qualcomm. A atual nomenclatura utilizada para o IS-95 é a CDMA-ON. O GPRS, no caso, como eu falei anteriormente, é a evolução do GSM. A rede se caracteriza pelo sinal digital e é utilizada principalmente para conversão por telefones celulares, no caso a rede GSM. Porém, em relação ao uso de internet móvel, acabou ficando muito defasada. A GSM ela não foi feita logo de início para a transmissão de dados, apenas por voz. Os projetistas não estavam esperando isso. E nesse contexto que a rede a GPRS surge para melhorar o acesso da internet em dispositivos conectados na rede de telefonia celular. A rede GPRS utiliza a mesma estrutura de comunicação do sistema GSM e tem a finalidade de possibilitar o tráfego de dados por meio de pacotes, de modo a possibilitar que a rede de telefonia celular seja integrada à internet. Também tivemos no 2.5G o CDMA 2000, que foi uma evolução do IS-95, pois o IS-95 ele acabava sendo limitado, pois ele tinha baixas taxas. As taxas que ele tinha de dados eram na ordem de tipo 64 kbps, enquanto o CDMA 2000 trouxe taxas de dados de 144 kbps. Outra grande evolução do 2.5G foi a taxas de dados aprimoradas para a evolução global, o EDGE. Também evoluiu do GSM usando a modulação aprimorada e tinha taxas de dados de até 384 kbps. Bem, como vimos nos slides passados aí, a gente tinha a conexão de voz de celular, a rede telefônica pública, que é a rede 2G. E agora a gente vai ver a rede 3G, que vai ampliar a usabilidade dessas redes de celular
acrescentando a possibilidade de se conectar à internet por meio das redes de dados. Aqui temos o núcleo da rede 3G, que vai conectar as redes de acesso por rádio à internet pública. O núcleo da rede ele opera em conjunto com os componentes da rede celular já existentes, como a gente está vendo nessa figura, né? A gente tem ali em cima o núcleo de voz GSM, né? Que vai permanecer intacto. E em paralelo aqui embaixo, a gente tem acrescentada a funcionalidade de dados por celular, a rede de voz, ou seja, a gente vai pegar todo o aparato que a gente tinha anteriormente da rede de voz e em paralelo a gente adiciona a rede de dados por celular. E como a gente pode ver, a gente tem aqui dois tipos de nós, né, no núcleo da rede 3G. A gente tem o servidor de nó de suporte GPRS, com a sigla em inglês SGSN. Temos o roteador de borda de suporte GPRS, com a sua sigla GGSN. O SGSN ele é responsável por integrar os datagramas de e para os nós móveis da rede de acesso, por qual ele está conectado. Ele vai interagir com a central de comutação de unidade móvel, né, o MSC, e vai oferecer a autorização e a transferência dos usuários entre as estações base. Nessa transferência, basicamente, ele vai manter as informações de local, né, ou seja, vai manter as informações daquela célula sobre os nós móveis ativos. Ou seja, ele vai fazer a transferência das informações, né, quando o usuário estiver em movimento e trocar de estação base. Além disso, o SGSN, ele que vai realizar o repasse, né, dos datagramas entre os nós móveis e um GGSN. Já o GGSN, ele atua basicamente como um roteador de borda. Como a gente pode ver aqui, né, na imagem, ele tem várias conexões, ou seja, ele conecta vários SGSNs à internet maior. Basicamente, ele é a última infraestrutura, né, da rede 3G que um datagrama originado em um nó móvel encontra antes de entrar na internet. E o funcionamento dele é basicamente como qualquer outro roteador de borda que a gente já viu anteriormente aqui na matéria. Chegando à borda sem fio do 3G, temos aqui no slide toda a arquitetura 3G exposta. Nessa arquitetura, nós temos o RNC, que é o controlador de rede de rádio, que em geral ele vai controlar várias estações base transceptores de célula, semelhante às estações base que a gente tinha nos sistemas 2G. O RNC ele se conecta à rede de voz de celular através de comutação de circuitos via o MSC. Ele vai se conectar à internet por comutação de pacotes via SGSN, como a gente viu anteriormente. Ou seja, ele vai operar tanto com comutação de circuitos como comutação de pacotes. Como a gente tinha dito anteriormente, as duas trabalhando em paralelo. E embora os dois serviços, embora esses serviços do 3G utilizem núcleos de redes diferentes, eles vão compartilhar uma rede comum de acesso por rádio do primeiro ao último salto. Também, uma mudança significativa no 3G em relação às redes 2G é que, em vez de usar o método de divisão por frequência e divisão por tempo do GSM, no 3G vamos ter uma técnica denominada CDMA dentro de intervalos TDMA. Quem não lembra ou não sabe, o CDMA é que cada chamada vai ter um código único que vai se espalhar por todas as frequências disponíveis no sistema. Assim vai ter todos os terminais transmitindo a mesma banda simultaneamente. Tudo isso em intervalos de tempo. Por isso se dá CDMA dentro de intervalos TDMA. Agora, indo além do 3G, nós temos a tecnologia de 4G LTE, que é a Long Term Evolution, que ela apresenta duas inovações importantes em relação aos sistemas 3G. A primeira é o núcleo de pacote desenvolvido, ou EPC, a sigla em inglês. É uma rede de núcleo simplificada em IP. Antes, na rede 3G, a gente tinha a rede de voz comutada por circuitos separada em paralelo da rede de dados comutada por pacotes. Agora não. Agora a gente vai ter toda uma rede em IP. Ou seja, a voz e os dados vão ser transportados dentro de datagramas IP. Eu não sei se vocês lembram, que
quando a gente estudou anteriormente aí, alguns serviços de IP, como o VoIP, por exemplo, eles podem vir a sofrer com problemas de perda de pacote ou atraso no transporte desses dados. Ou seja, esses recursos ele tem que ser controlados cuidadosamente para evitar congestionamentos ao invés de reagir a um congestionamento. Ou seja, uma das tarefas mais importantes do EPC é controlar o recurso da rede para oferecer uma alta qualidade de serviço. Outra inovação que a gente tem no padrão LTE é a combinação por multiplexação de divisão de frequência e multiplexação por divisão de tempo no canal descendente, que é conhecida por multiplexação por divisão de frequência ortogonal. No LTE, cada nó móvel ele recebe um ou mais intervalos de tempo de 0,5 milissegundos em uma ou mais frequências do canal. A gente tem aqui na figura à direita, 20 intervalos de 0,5 milissegundos, organizados em quadros de 10 milissegundos em cada frequência. Aquela região sombreada ali que a gente tem, ele vai indicar a alocação de 8 intervalos. Assim, quanto mais intervalos se recebe, sendo em frequências, na mesma frequência ou em frequências diferentes, o nó móvel ele pode alcançar maiores velocidades de transmissão. Obviamente, vai depender do serviço contratado e da condição do canal. A gente tem aqui no próximo slide uma imagem que eu coloquei só para diferenciar a velocidade que um 3G pode alcançar e um 4G pode alcançar. O 3G aqui, tanto em média, vai depender, mas lembrando que vai depender da condição do canal e do pacote. A gente vai ter aqui o 3G alcançando velocidades de 384 kb de download e upload. E aqui o 4G, a gente vai ter de 100 Mbps de download e 50 Mbps de upload. Indo além agora do 4G, a gente vai ter o LTE Advanced, que é comercialmente chamado pelas operadoras de 4G Plus ou 4,5G, que vai ser o passo seguinte da tecnologia 4G LTE. Falando de uma forma geral, superficial até, a evolução vai consistir em manter a rede 4G em diferentes frequências ao mesmo tempo. Assim vai ser possível ativar o que a gente chama de agregação de portadoras, que vai juntar a conexão de duas frequências em uma só. Isso é bom porque vai aumentar a capacidade do espectro disponível e vai otimizar a rede, permitindo assim uma maior velocidade de acesso nos dispositivos que estão utilizando esse serviço. Além do padrão LTE Advanced, a gente vai ter o padrão LTE Advanced Pro, que vai consistir em uma agregação mínima de 3 frequências. Antes no LTE Advanced a gente tinha a agregação de 2, agora a gente tem a agregação de 3, agregação mínima de 3 frequências no Advanced Pro. Esse é um assunto mais aprofundado, mas quem quiser pesquisar mais, é só pesquisar na internet sobre MIMO 4x4 e modulação 256 QAM. Bem, aqui eu botei aqui no slide uma tabela, com algumas informações sobre os 4G, o LTE, o LTE Advanced e o Advanced Pro. Que vale ressaltar aqui, que a velocidade teórica máxima do LTE é 300 MB, a do LTE Advanced é de 1 GB por segundo e a do Advanced Pro é de 3 GB por segundo. Mas pesquisando na internet, eu vi que essa velocidade teórica, obviamente, toda a velocidade vai depender do pacote que você contrata e da condição do canal. Mas geralmente, em média, esses aqui embaixo são as velocidades que eu pesquisei e achei. Que o LTE alcança em média 100 MB por segundo, o Advanced Pro alcança mais que 100 MB por segundo, mas nada fixo, e o LTE Advanced alcança mais de 100 MB, mas não é nada fixo, e o Advanced Pro ele consegue em velocidades de 200 a 300 MB por segundo. Então, basicamente é isso. Chegou aqui ao final da apresentação. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui.